Você acredita em influência do mundo espiritual, meus irmãos? Eu vou dizer para você que se você respondeu não, você deveria rever os seus conceitos se você se diz cristão. O maior exorcista que pisou na terra foi o próprio Cristo. Eu não sei por que a maioria dos religiosos não gostam de falar disso, mas boa parte dos trabalhos que o Filho de Deus realizou na terra foi exorcismo. Ele foi o maior deles. Ele era tão bom, meus irmãos, que quando ele mandava os apóstolos fazerem esse exorcismo, com o que ele já tinha ensinado a eles, e eles não conseguiam por ter pouca fé, eles os repreendia, porque para Cristo a coisa mais normal era ter autoridade sobre essas entidades e expulsá-las. Hoje a gente vê o cristão Nutella dizer que acredita em Cristo, mas nega totalmente a espiritualidade e diz que tudo isso é invenção, né? Só que a verdade, ela não deixa de ser verdade simplesmente porque a pessoa acredita ou não nela. A verdade é sempre a verdade. E na dica do nosso querido irmão Jonathan Nunes 95, já deixo um abraço para ele, essa verdade aparece. A dica fala sobre uma cantora muito famosa que eu não conhecia, até porque, meus irmãos, eu tenho um pouco do pé atrás com esses artistas gospel que ganham muito dinheiro louvando em nome de Deus. Eu sei, né, que para você fazer um show, para você cantar, você precisa de instrumento, você precisa de criar as músicas, tudo isso precisa gastar, né? Inclusive muitos estudam música e etc, né? Treinam a voz e tudo isso é gasto, eu entendo esse lado. Só que, infelizmente, meus irmãos, o show gospel, ele não diferencia muito do show comum, pelo menos na maioria das partes. O que você vê é pessoas indo ali para namorar, muito arrumadas, né? Geralmente um pouco mais decente, mas parece que a doutrina fica em último lugar nessa hora, né? Então eu realmente não curto muito estar ouvindo. Mas tem quem goste, e nesse caso dessa cantora, né, Priscila Alcântara, disse que ela estava aí no mundo gospel em alta, né? Era uma das mais relevantes da atualidade, eu realmente não conhecia. Agora, olha que coisa esquisita, meus irmãos. Essa é a imagem dela, que pra mim já mostra que ela tinha o pé no mundo, tá certo? Mas olha aqui a imagem dela, você vê que é uma morena, né? Da minha cor, mais ou menos. E nessa outra imagem, agora que ela largou o mundo gospel, disse que não quer mais, que era muito pesado essa mala do mundo gospel, né? Os deveres ali que a pessoa tem que sempre estar... os compromissos, as obrigações que a pessoa tem que ter ali, as posturas, né? Senão as pessoas cobram mesmo, porque afinal de contas são pessoas que conhecem o evangelho, pode até não entender, mas conhece, né? Então é mais cobrado. E aí ela achava isso uma mala muito pesada. Então eu acho que se ela realmente se converteu, ela nunca se converteu de verdade, porque essa primeira imagem dela, dê uma boa olhada. Se eu dissesse para você que era alguém indo para um baile de carnaval, eu tenho certeza que você acreditaria, né? Porque parece muito, lembra muito aquelas roupas de carnaval. E é por isso que eu tenho dito a vocês, esse mundo gospel, meus irmãos, ele está cada vez mais parecido com os artistas normais, né? A mesma luxúria, preços altos, pessoas fúteis e etc, etc. Cristo fica em último lugar na festa que supostamente seria para ele. Já é assim, né? Você vê, por exemplo, o Natal. Não, o que é que a gente está comemorando? O aniversário de Cristo. As pessoas fazem o quê? Se embebedam, desfilam e mostram uma condição que muitas vezes nem tem, né? Compram roupas caras, trocam de carro, tudo parcelado, devendo, para mostrar ao outro familiar, não, que eu tenho dinheiro, que eu estou indo muito bem, e às vezes é mentira. Tá tudo, os cartões estourados, tudo no vermelho, mas a pessoa faz questão de fazer isso porque senão ela se sente mal. Eu lembro até de um amigo meu que estava passando por uma situação dessa, já falei para vocês, e ele trocou o carro dele, refinanciou, na verdade, para não pegar um mais velho, que ele precisava vender o carro, mas não vendeu porque ele disse que todos os parentes já tinham trocado e se ele chegasse lá com um carro mais velho do que ele tinha, ele ia passar vergonha. Então ele refinanciou o carro, né? Pagou o dobro de juros, porque o carro mais velho também, o juro é maior, enfim, né? No Brasil nada é barato. Agora, para que isso tudo? Né? Simplesmente para manter as aparências. Então é o que você vê nessas festas, fora os índices de traição, que aumenta muito. Esses dias eu estava conversando aqui, um colega me contando, né, que a esposa do cara foi comprar champanhe com um amigo dele, e aí ela se esqueceu que no carro dela tem um GPS. E eles demorando pra caramba, e ele achou que tinha acontecido alguma coisa, né? Mais de 2 horas para comprar uma garrafa de champanhe, e aí ele saiu seguindo o GPS e deu no motel, né? Tava lá os dois.
Aí ainda tentaram dizer, não, a gente veio ver se achava aqui, que a gente não achou em mercado nenhum. Então quer dizer, família, é o que acontece. Se você passa de frente a motéis em Natal e fim de ano, o que você mais vê é isso, né? É literalmente a festa do acasalamento. Você pega Semana Santa, né? Que como o nome diz, Semana Santa era pra gente meditar sobre a palavra de Deus, pensar no sacrifício do filho dele, né? O quanto ele amou a humanidade para sacrificar o próprio filho em defesa da lei, para que a gente tenha uma oportunidade, né, de ser salvo, basta se arrepender. As pessoas não estão nem aí. Quando eu falo com os peões aqui, o pessoal diz, Semana Santa é época de vinho e peixe, ou seja, só serve para comer peixe e encher a cara. Muitos entram até em coma alcoólico. Basta você conferir aí os dados, né, que a imprensa não gosta de ficar falando disso. Mas se você procurar, você vai ver que os índices, quem trabalha na área da saúde está aqui para me desmentir se eu estiver falando bobagem. Eu até peço que vocês coloquem aí o testemunho de vocês, meus irmãos, é muito importante, porque vocês sim têm peso para falar, né? Eu sou só mais um. Mas a grande verdade que eu vejo, e há 9 anos que eu estou aqui, o que eles me relatam e eu próprio vejo é que aumenta demais esses índices de alcoolismo, justamente nessas datas, principalmente na Semana Santa. Então você vê que o dono da festa, a pessoa homenageada que é Cristo, ele fica de fora da sua própria festa, as pessoas deixam ele fora. E aí quando eu olho para essa artista aqui, eu vejo a mesma coisa, né? Não me parece, e não julgando, né, uma pessoa evangélica, ainda mais mulher. Não que uma pessoa que tenha tatuagem, você vê aqui a tatuagem no braço dela, ela sempre teve, mesmo quando era evangélica. E eu não estou dizendo aqui, o cara tem tatuagem, ele é pior. O pecado não está na carne, né? A verdade é essa. Só que é estranho, né, família? Uma pessoa que está ali louvando a Deus, né, que meio que serve de espelho para outras, eu acho que ela tem que ter uma certa postura diferente de mim, de você, né? Enfim, né, é só uma opinião, mas repetindo aqui, não estou dizendo que porque tem tatuagem é pior ou melhor. Não, isso é bobagem, até porque o pecado não está na carne. Tem tanto tatuado aí que é pessoas de ouro, né, pessoas gente boa 100%, e outros que não tem, meu irmão. E se puder, arranca a tua cabeça. Então isso aí é bobagem, mas no caso dela eu estou falando porque a imagem dela como um todo não me parece de uma pessoa que realmente recebeu o Espírito Santo, que realmente está na doutrina totalmente. Me parece que ela é mais um desses exemplos que você vê tanto por aí, que é o quê? A pessoa tenta a carreira solo, né? Ela vai cantar em barzinhos, ela abre show, não tem o sucesso desejado, e aí ela entra em algum lugar que possa ter. E o evangélico, ele geralmente é muito ingênuo, muito manipulado. Basta o pastor chamar, a igreja chamar, que ele já começa a olhar com bons olhos para aquela pessoa e começa a comprar CD, começa a ir para show, começa até querer se vestir igual. E aí quebra a cara, meus irmãos, porque a santidade está em Deus, não em pessoas, né? Mas aí se você olhar aqui essa outra imagem da transformação dela, agora que ela largou o evangelho, né? Usou o evangelho para se promover, e agora está sendo atacada, né, segundo ela. A gente vai ver essa matéria aqui, que inclusive foi me enviada, né, repita aqui, pelo nosso irmão Jonathan Nunes, 95, deixar mais uma vez um abraço para ele, né. Ela é uma cantora chamada Priscila Alcântara, de 27 anos, e você nota aí que antes ela tinha uma pele morena, como eu, né, uma pessoa como eu, e aí agora está totalmente branca, meus irmãos. Parece, né, que algo se apossou dela, literalmente, família, porque mudou até a cor. Bem esquisito mesmo, coisa que a gente vê em filme, né? E embora as pessoas não acreditem, repetindo, ignorando toda a história do próprio evangelho, eu acho que existe muita influência, meus irmãos. E principalmente quando você começa a se destaque, essas influências aumentam mais. Se você deixar qualquer brecha, se você não se vestir da armadura de Deus, você acaba debandando mesmo. E eu imagino que não é bom, meus irmãos. Quando você não tem o conhecimento da palavra, a Bíblia diz que Deus não leva em conta esse período de ignorância, mas quando você conhece e abre mão, a mão de Deus pesa, né? Porque você fica sem proteção nenhuma, você fica sem armadura, e aquela casta de entidades malignas toma conta da pessoa. Então é o seguinte, a Priscila Alcântara tem 27 anos, surpreendeu a todos ao anunciar essa mudança drástica em sua carreira. Nesse domingo agora, dia 5/11 de 2023, ela sendo um dos nomes mais fortes do segmento gospel, repito, eu não sabia, né? Mas na atualidade ela é uma das mais relevantes. E ela afirmou que vai se dedicar de vez ao pop, né? Teve outra menina, né? Aquela Marília Mendonça, que fez a mesma coisa. E o que foi que aconteceu, né? O avião dela caiu, meus irmãos. Não costuma dar muito bom para essas pessoas que agem dessa maneira, né? Que usam o evangelho para se promover. Os Mamonas Assassinas, a mesma coisa. Eles cantavam ali na banda da igreja, eram bem relevantes por lá, e também largaram tudo para tentar aí o sonho deles. Só que eles pelo menos fizeram isso no começo, mas mesmo assim vejo o fim também, né?
Então as pessoas preferem ignorar essas coisas, mas repito para vocês, a influência espiritual é muito grande, né? E aí ela disse que vai se dedicar de vez ao pop. Ela tem tatuagens pelo corpo, mas ela já tinha antes também, incluindo inclusive a palavra amor na parte de dentro dos lábios inferiores. O cabelo dela é vermelho e ela deu uma repaginada completa no seu guarda-roupa. Esses são apenas algumas das modificações que a gente consegue ver. Nas palavras dela, ela disse o seguinte: sou grata por tudo que vivi enquanto Priscila Alcântara. Só eu sei as alegrias, mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz. Por isso decidi deixar ela por aqui e seguir sendo somente Priscila. Queria que me conhecesse como a Priscila que canta, como eu disse há 20 anos atrás. Então você vê que ela realmente tinha um pé no mundo, né? Ela provavelmente, meus irmãos, usou mesmo os evangélicos como um trampolim, né? Eu fico famosa, agora que eu tenho dinheiro, eu vou fazer o que eu realmente gosto, porque ela nunca gostou de estar ali cantando em louvor a Deus, né? As críticas já começaram, seus seguidores evangélicos não se conformam com a brusca mudança de rumo e atacam por terem sido enganados. E a matéria encerra dizendo xiii, né? Debochando aí dos evangélicos. Mas quem segue homens, meus irmãos, quem coloca santidade em homens, exemplos de homens, vai sempre quebrar a cara. Eu vejo um monte de pessoas dizendo, não, porque eu sou eleito, porque eu sou escolhido, mas, meus irmãos, se a pessoa de fato é um eleito, é um escolhido, eu acredito que ela não precisa dizer. As obras dela, o trabalho dela, o comportamento dela todos os dias vai fazer com que as pessoas realmente vejam a presença do Espírito Santo ali na pessoa, né? E mesmo assim, ainda assim, eu acho que a gente não tem que idolatrar a pessoa, né? Dar um parabéns, reter o que é bom do que a pessoa fala e ensina, beleza, desde que esteja dentro, né, da doutrina, tudo bem. Mas nunca trazer mesmo a santidade, achar que aquele é mais santo do que eu. Não acho uma boa ideia isso, meus irmãos? Enfim, então para mim aí tem uma influência espiritual muito forte sobre ela. Ela já tinha desde o começo, né? E agora que está com dinheiro, agora que está com fama, essa influência aumentou e ela, como já tinha esse pezinho no mundo, não despertou realmente, cai agora de vez para o mundo. Espero que não aconteça nada de mal, né? Que ela se arrependa disso. Mas assim, os exemplos que a gente vê desses artistas, meus irmãos, tem aquela outra também, né, que de vez em quando vai até internada, esqueci, a Andressa, né? Andressa Urach. A gente fez vários vídeos dela aqui, já tem uma série de vídeos dela aqui. Também você tem como um bom exemplo, né? Se converteu, ganhou muitos seguidores, admiradores e hoje está usando o nome de Deus e dentro da né? Você sabe, vendendo o próprio corpo, com o filho gravando. E vira e mexe ela está tendo um desacerto, né? Enfim, meus irmãos, eu acho que a pessoa não fica bem, né? Nem fisicamente, nem espiritualmente. Mas eu deixo essa bomba na mão de vocês. O que é que você acha, meu irmão? É simplesmente a ganância, né, tomando conta? Ou você acredita que tudo isso faz parte de um conjunto, né, de ações e obras que também tem a ver com o espiritual? Influências malignas, entidades que ficam ali arrodeando, né, tentando sempre pescar mais um. Eu acredito mais nessa possibilidade, tá certo? Então, quero saber a sua opinião, por mais contrária que seja a minha. Se você conhecia ela, fala aí, né, se as músicas delas realmente são boas. Não esquece, meus irmãos, um assunto mais de boa, mais tranquilo, né, mais leve. A gente tá falando sobre filmes lá no canal 1, eu e a senhora Encarando. A gente falou sobre um filme muito interessante que é pouco conhecido, chamado A Rocha do Diabo. Ele mostra que os bigodinhos, os bigodes, né, você sabe quem é, aquele cara do bigodinho, da Segunda Treta Mundial. Aquele cara fazia invocações e tinha uma forte ligação com o ocultismo. E esse filme retrata isso. Foi dica dos inscritos, eu assisti com a senhora Encarando, ela não gostou, eu gostei, e aí eu coloco o ponto, né, o meu ponto porque eu gostei, e ela coloca o dela porque não gostou do filme. É um filme de baixo orçamento. Inclusive eu coloco o link dele lá no vídeo. Então vale muito a pena você assistir, para que você também tenha, né? O legal mesmo seria que você assistisse o filme. O link tá lá, tá aqui no YouTube, tá aqui no próprio YouTube, dublado. Então você vai lá no nosso vídeo, assiste o filme, né, pelo link que tá lá embaixo, aqui no YouTube mesmo, e depois volta para ver a nossa análise, né? Ou pode ver a análise logo também, para já estar ciente dos detalhes, também vale a pena, até porque a gente não dá spoiler, tá certo? A gente fala do que acontece em algumas cenas, mas não fala, ó, é assim, né? Não dá o peixinho assado, né? Você vai ter que assar esse peixe. E vale a pena, família. Então, A Rocha do Diabo já tá no ar, enquanto você tá vendo esse vídeo, e vale muito a pena você assistir, tá certo? O link vai estar aí para você chegar ao nosso vídeo. Se puder também me siga lá no Instagram,
Qualquer hora a gente pode levar um chute na bunda aqui, então a gente não perde ligação. Eu também vou mostrar para vocês o que acontece aqui no YouTube. Eu tive um arranca-rabo esses dias, né? Reclamei muito pelo que aconteceu. E esses detalhes todos eu vou estar postando no Instagram. Agora não tá esses vídeos ainda, que eu não tive tempo de fazer, mas vai sair. Então vocês vão saber praticamente os bastidores dos vídeos, porque muitas vezes, família, eu não falo. Quando eu venho falar é porque eu já estou estressado, porque fica chato. Isso é muito corriqueiro. É vídeo caindo o tempo todo. Basta você tirar uma print, né, dos nossos vídeos. Aí você vai aí em vídeos, na aba vídeos, e tira uma print. E depois você volta um mês depois e você vai ver que está faltando um monte. Então é um problema corriqueiro, né? E eu fico calado aqui. Então vou começar a mostrar esse lado lá no Instagram. E peço que você me siga, até para ajudar também, família, porque quando a gente precisar fazer promoções e tudo, eu vou fazer por lá, né? Já que o YouTube não gosta disso aqui, a gente faz lá, até pra gente continuar no ar, porque a situação tá difícil, né? Você vê a restrição que a gente sofre. Então segue lá no Instagram, a gente tem aqui quase 600 mil inscritos e lá eu não tenho nem 4 mil seguidores. Se tiver agora, foi a partir desse vídeo aqui que eu consegui, porque não tinha nem 4 mil. Então eu peço a sua ajuda, tá certo, família? Fiquem com Deus, não esquece de deixar o like, comentar. Um abraço e fui!